Olá, alunos e amigos da Fateluz, sejam todos vocês muito bem-vindos ao nosso mais novo encontro para uma reflexão teológica. E hoje nós vamos dar a introdução a uma mais nova disciplina, uma disciplina maravilhosa, incrível, que todos os estudiosos da teologia amam. É chamado a bibliologia, a doutrina da Bíblia Sagrada. Por que a bibliologia é importante como disciplina? Nós estudamos a Bíblia visto que ela é, em primeiro lugar, a base ou objeto de estudo da própria teologia em si. Não existe teologia sem o estudo das Escrituras, o estudo da Bíblia Sagrada. A Bíblia é o livro sagrado para os cristãos. Eles o adotaram como regra de fé, como manual de fé. É um livro composto para os evangélicos com 66 livros, divididos em duas partes, Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento é composto por 39 livros, o Novo Testamento por 27 livros. O Antigo Testamento é dividido entre livros históricos, primeiro Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. O Novo Testamento também tem alguns livros históricos, as epístolas, tem os evangelhos e o livro profético, o livro do Apocalipse. A própria palavra Apocalipse significa revelação. Como aconteceu a história da Bíblia Sagrada? Como ela surgiu? A Bíblia ela foi escrita aproximadamente em quase um período de 2000 anos, composta por aproximadamente 40 escritores, cada um em diferentes posições, diferentes ocupações, alguns que eram pescadores, outros carpinteiros, outros lavradores, outros reis, outros escribas, sacerdotes, profetas. Inúmeros homens foram instrumentos de Deus para a composição da Bíblia Sagrada e para ela chegar ao ponto de ser considerada Escritura. Na próxima aula nós vamos tratar desse assunto da inspiração das Escrituras, a inspiração da Bíblia. Hoje vamos falar de algumas curiosidades, alguns detalhes que é importante você, teólogo, estar ciente, aprender e compreender. A Bíblia ela foi escrita por esse período de aproximadamente quase 2000 anos. O primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, ele foi escrito por volta de 1445 a.C. Já o último livro da Bíblia, o Apocalipse, ele foi escrito aproximadamente entre os anos 90 a 96 depois de Cristo. Nesse período de quase 2000 anos, alguns trabalham a ideia de aproximadamente 1600 anos, foi a composição dessa Bíblia Sagrada. Como nós podemos entender esse nome? Aparece esse nome Bíblia no próprio livro? Não, você não encontra esse termo Bíblia no próprio livro. Você vai encontrar uma referência na Bíblia acerca de si própria, nomes como as Escrituras, a Palavra de Deus, o Mandamento, a Mensagem, o Evangelho, que são referências à própria Escritura, à própria Bíblia em si. Como foi utilizado esse nome Bíblia? Como foi adotado esse nome para ser utilizado como referência às Escrituras Sagradas? A palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa um livro comum, ou biblion. E ela passou a ser utilizada para se referir às Escrituras, em primeiro lugar por João Crisóstomo, no terceiro século, já depois de Cristo. E depois foi se popularizando, mas no início o nome biblos, ou biblion, e até mesmo Bíblia, fazia referência a qualquer outro tipo de livro. No plural, biblios significa uma pequena enciclopédia, e é de fato o que a Escritura é para nós, uma pequena enciclopédia, um livro único formado por 66 pequenos livros, uma pequena enciclopédia em nossas mãos. Os primeiros materiais que foram utilizados na composição da Bíblia Sagrada foi um material chamado papiro. Papiro era uma planta extraída do rio Nilo, que foi utilizado muito pelos egípcios, pelos fenícios, pelos gregos e pelos diversas sociedades, diversos povos
para ser utilizado como papel, para colocar os seus escritos, os seus registros. Aquela planta ela era tratada e depois ela era feita um rolo, onde eles guardavam todos os registros, todos os escritos e todos os conhecimentos que eram adquiridos. Então, o papiro foi um dos primeiros materiais utilizados para a composição da Bíblia Sagrada. Depois foi tendo a evolução, pelos de animais, né? Pele de animais, pedras, e até chegar à composição que nós temos hoje do material impresso, que veio séculos depois, anos depois, se colocou à nossa disposição. Nós temos ainda algumas curiosidades que eu gostaria de compartilhar para vocês. Por exemplo, quando que a Bíblia foi dividida em capítulos? Quando ela foi escrita, ela não tinha essa divisão de capítulos, Salmo número 1, Salmo número 2, Mateus capítulo 2, Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 4. Essa divisão em capítulos foi um trabalho realizado pelo cardeal Hugo de Saint-Cher. Ele era um abade dominicano, estudioso das Escrituras, e para uma melhor localização, tendo um todo de 1189 capítulos, sendo 929 capítulos do Antigo Testamento e 260 capítulos do Novo Testamento. Ele foi a pessoa que fez essa divisão, e isso ajudou muito para a sistematização do estudo das Escrituras, para a compreensão, para a sequência da leitura da palavra. Ela foi subdividida em versículos em duas partes. O Antigo Testamento foi feito pelo Rabi Nathan, e o Novo Testamento foi por Robert Stevens, que era um impressor de Paris. E ao fazer essa divisão, promoveu uma localização mais rápida e mais eficaz para a participação de todos. Então nós temos os versículos no Antigo Testamento e os versículos no Novo Testamento, somando toda essa obra que chegou e se tornou acessível a todos os cristãos e até mesmo os não cristãos. Vale ressaltar que a Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos. Não posso dizer que é o mais lido, mas que é o mais vendido, ela é. Ela está acessível hoje através do material impresso, através das mídias sociais, aplicativos de computadores, celulares e assim por diante. Como foi o acesso às Escrituras? Antigamente, o acesso às Sagradas Escrituras era algo difícil e muito caro, porque a sua impressão em papel ela era uma novidade, o seu custo era muito alto e achar um exemplar era algo difícil devido a estes fatores. Até a invenção da gráfica por Gutenberg, porque eram todos feitos artesanalmente, era um manuscrito. Aí vinha um trabalho dos copistas que desenvolveram as cópias das Escrituras por várias gerações e poucos tinham acesso às Escrituras. E o povo da língua portuguesa só começou a ter acesso à Bíblia de uma forma mais econômica a partir do ano de 1748, quando pela primeira vez foi impressa uma Bíblia em português com uma tradução feita a partir da Vulgata Latina. Então nós temos aí esse início de entendimento da bibliologia. Como a Bíblia é um objeto de estudo do teólogo, é importante saber a sua origem, saber como ela surgiu, qual é o significado dessa expressão Bíblia, de onde veio esse vocábulo. E só para recapitular, Bíblia veio do vocábulo grego biblos, que significava um pequeno livro. Depois ela se popularizou e foi utilizado pela primeira vez por João Crisóstomo para se referir às Escrituras. Ela foi escrita originalmente nos idiomas hebraico, grego, partes em aramaico.